Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, direto aqui da COP27. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Vocês estão acompanhando toda a nossa cobertura aqui da COP, tá uma maravilha. Eu estou recebendo inúmeras mensagens lá do Brasil, o pessoal está ligado na nossa cobertura. E olha, prateleira de cima não falta, toda hora tem prateleira de cima para eu entrevistar. Agora tem umas aqui que estão com tantos compromissos aqui que, olha, demorou, custou para ela chegar aqui, mas ela chegou. Eu estou falando aqui da Elbia Ganon. A Elbia Ganon é uma craque, ela é presidente da Aeólica, que é a Associação Brasileira da Indústria da Energia Eólica, que cresce no Brasil, já é a segunda matriz energética do Brasil e cresce uma barbaridade. E ela, finalmente, você está aqui, né? Obrigado, Elbia. Obrigada, Carlão. Obrigada pelo convite. Que prazer falar com vocês. Pois é, o prazer é nosso aqui. A gente fala... Agora, aqui no Fala Carlão, eu sempre digo que ninguém nasce já presidente, todo mundo tem uma história bacana para contar. E eu sempre ocupo meus primeiros minutos das minhas entrevistas para situar o meu telespectador, o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão. Afinal de contas, quem é a Elbia? Conta um pouquinho dessa história antes da gente entrar e falar de energia aqui. Bom, em primeiro lugar, eu sou de Minas Gerais, fiz graduação em Economia na Federal de Uberlândia, depois fiz mestrado e doutorado na Federal de Santa Catarina. Meu doutorado foi em Engenharia e eu comecei minha carreira em 2000 em Brasília, na Agência Nacional de Energia, né? Na agência reguladora. Depois fui para o Ministério da Fazenda, fui para o Ministério de Minas e Energia e nos últimos 11 anos eu sou presidente da Abeólica, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica. Então, eu tenho 22 anos de carreira no setor de energia, então sou especializada em energia e conheço bastante do tema, então eu não nasci presidente, eu passei por essa formação toda e por toda essa história para chegar aqui. Muito bom, hein, gente? Eu quero aproveitar, já que você falou da ANEEL aí, eu quero mandar um abraço para um grande amigo meu, o Zé Mário Miranda Ábido. Ô Zé Mário, você vê só que eu ando bem acompanhado, hein, rapaz? Você sabe, ó, ela não dá cuidado, essa moça aqui, viu? Só uma curiosidade, você falou com muito orgulho que você nasceu em Minas Gerais, mas Minas Gerais tem 800 municípios, então eu queria saber de você, aonde foi esse acontecimento? Olha, você não sabe essa cidade, Ituiutaba, Minas Gerais. Aí depois, com 17 anos, eu fui para Uberlândia para fazer faculdade e depois fui fazer mestrado, doutorado e viajar o país todo. E nos últimos 16 anos eu moro em São Paulo, mas eu nasci em Ituiutaba e o Zé Mário Ábido foi meu primeiro chefe lá na ANEEL. Olha só, gente, olha, o mundo realmente é cada vez menor, gente, e a gente está nesse projeto aqui de internacionalização do Fala Carlão. E eu percebo que o mundo cada vez vai ficando mais pequenininho, a gente sempre tem um amigo que conhece o amigo, e então é uma delícia esse meu papo, que eu adoro o que eu faço, viu? Então é uma maravilha. Vamos falar de energia, viu? Essa história aqui o Brasil, eu sempre falo, outro dia conversando com o presidente da Embrapa, o Celso Moretti, ele falou assim, ó, Carlão, o Brasil, a agricultura brasileira, ele é parte da solução de tudo, mas eu falo assim, porque o agricultor brasileiro pode de tudo. E mais do que isso, né? Quando a gente pega esse mundo estendido, a economia brasileira, você está falando de energia, a gente já tem uma matriz energética, talvez a matriz energética mais limpa do mundo, né? E agora com esse crescimento, até o vento joga a nosso favor. Então eu queria que você começasse por aí. Sim, o vento joga a nosso favor, o pessoal do agro tem razão, né? A resposta do Brasil, até pela essa questão do clima, é a agricultura e a agricultura sustentável, a agricultura verde. O Brasil tem um potencial enorme para a agricultura. E o segundo potencial maior que o Brasil tem é a energia. Então nós temos que olhar tanto para a bioeconomia, pensando na produção, e também na questão da energia, porque a energia ela responde por 74% das emissões globais. Então, se nós fizermos uma energia sustentável no mundo, nós já vamos eliminar 74% das emissões. E quando nós colocamos o Brasil nesse cenário, o Brasil é o país mais renovável do mundo, na matriz que ele tem hoje e na capacidade de produção de energia renovável e de produzir um agro
também renovável, um agro verde, um agro sem carbono. Então, essa energia que a gente tem, esse potencial energético, ele vai ser importante para a produção específica de eletricidade, mas ele vai ser importante também para a eletrificação da matriz, os veículos elétricos, usando etanol também, usando na agricultura e também na indústria de commodities. Nós somos capazes agora, com toda essa energia competitiva, produzir as commodities verdes e também exportar essas commodities. Deixa eu te falar, para desenhar aqui para o nosso público, que pode, tem muita gente que conhece e tal, mas para a gente dar uma nivelada na história aqui, quando eu falei energia eólica, eu que moro ali na região do interior de São Paulo, sempre ali em Sorocaba tem uma empresa que faz lá as pás daquela energia e tal. Como é que aquela torre que a gente está vendo é como se fosse uma usina? Como é que, me explica para a gente desenhar como é que é esse mundo da eólica? Então, aquela torre é o que nós chamamos de uma turbina, né? Muito parecido com o que nós chamamos de turbina de avião. Então, você tem a torre, ela geralmente tem 100 metros de altura. Lá em cima você tem o motor dela, que nós chamamos de nacelle. Então, ali está o motor elétrico que ele transforma a energia cinética do vento. Vem o vento, provoca uma força, empurra aquela pá, aquela energia cinética passa pelo motor e o motor ele transforma em energia elétrica. Então, é um motor mecânico que transforma a energia em energia elétrica. Então, essa produção de energia é feita por uma turbina que nós chamamos de aerogerador. Então, o vento passa, provoca essa força e essa força transforma uma energia mecânica numa energia elétrica. E dali, como é que é a distribuição disso? Daí ela já passa para... Ela já vai para a rede normalmente? Como é que funciona aí? Ela vai para a rede normalmente porque dentro da torre, ali a torre, você pode inclusive andar lá dentro, ela parece um prédio, não? Então desce um cabo com essa energia elétrica, esse cabo é passado pelo solo, ele vai para uma subestação, então nessa subestação você transforma aquela potência, aquela voltagem daquela energia e manda para as redes de distribuição e de transmissão. O Brasil é um país que tem um sistema de transmissão muito robusto, 97% do consumo e da produção de energia está ligada nesses cabos de transmissão. Então você produz energia no Nordeste ou no Sul do país e você consegue transportar essa energia no Sudeste. Lá em Brasília, a gente está consumindo também a energia eólica que é produzida no Nordeste. Olha só, gente, que interessante. Agora, esse é um setor que eu imagino que também como um setor que demanda um nível de investimento, um nível de capital grande, né? Como é que a iniciativa privada, quando a gente pensa em usina hidrelétrica, a gente logo lembra de Itaipu, lembra de investimentos do governo. Como é que é o setor hoje? Qual que é o espelho do setor? Então, geralmente os setores de infraestrutura, eles demandam um capital muito grande. Só que também eles têm uma taxa de retorno atrativa. E o Brasil é um país muito atrativo para investimentos de infraestrutura. Então, no caso da energia eólica, e aí comparando principalmente com as hidrelétricas, porque 65% da nossa matriz vem de hidrelétrica, elas demandam sim muito investimento. Porém, elas trazem uma boa taxa de retorno para o investidor, por isso que o setor está lotado de investidor privado, porque é um setor atrativo. E o custo final para o consumidor hoje, a energia eólica é mais barata do que a hidrelétrica. Então, apesar de exigir um grande capital, o retorno, a produtividade dessa fonte também é muito alta. Ela traz um bom retorno para o investidor e ela traz uma produtividade que torna a energia final para o consumidor mais barata. Agora, o legal disso tudo é o seguinte, que no fundo, o consumidor, a maior parte dos consumidores, ou 99%, eles não sabem de onde vem, né? Então, assim, mistura tudo lá e chega para o consumidor. Tem como a gente um dia... existe possibilidade de separar isso ou isso vai sempre ser no mesmo bojo? Como você falou que é mais barato, por exemplo, produzir a eólica, algum dia isso pode refletir para o consumidor? Vai refletir para o consumidor na medida que a proporção de energia eólica na matriz vai crescendo. Só que não faz sentido nenhum separar, porque a indústria é uma indústria de rede. Então é a mesma coisa de você querer construir uma estrada particular. Sim, entendi. Não faz sentido
sentido. Quando você constrói para o sistema como um todo, o custo unitário final fica mais barato. Então, você fazer a separação não faz sentido. O que acontece no nosso sistema hoje? Tecnicamente, toda a energia vai para aquele sistema e é redistribuído para toda a população. Agora, o que vai existir possibilidade, já está existindo, é que o consumidor ele é livre agora para escolher o seu fornecedor de energia. E na medida que essa abertura vai acontecer na dona de casa, ela vai poder escolher quem vai vender energia para ela e ela pode falar, eu quero de eólica, eu quero de outra fonte, ela pode fazer isso. Porém, o sistema sempre vai entregar uma composição de energia, porque é isso que traz mais segurança, e você precisa de segurança de abastecimento, e que traz também um custo mais baixo para o consumidor. Hoje, como é que é o mapa de energia do Brasil hoje? Quanto que é de usina hidrelétrica, quanto que é eólica, como é que está dividido? É muito interessante, Carlão, porque quando eu comecei minha carreira lá em 2000, 2 anos depois veio uma crise de energia muito grave no Brasil e você se lembra disso. Naquela época, 90% da produção de energia vinha de hidrelétrica e 10% de usinas termoelétricas. A partir de 2004, nós começamos a buscar outras formas de investimento para diversificar a matriz, não colocar os ovos na mesma cesta. Sim. E aí, quando nós partimos para essa diversificação, nós começamos a investir em biomassa, eólica, solar e outras fontes. Hoje, a nossa matriz, em comparação com aquela, ela está muito melhor em termos de diversificação. 65% vem de hidrelétrica, e em segundo lugar já vem as eólicas com 13%, depois a gente tem a solar com 11%, tem biomassa com 9%, e a nossa matriz vai ficar cada vez mais diversificada, mas com fonte limpa, renovável, competitiva e segura para o consumidor. Falando um pouquinho da entidade que você dirige, né, da eólica, né, me dá um pouquinho um panorama do que é a entidade, quem são, quem são os associados, como é que está hoje? A ABEólica é a Associação Brasileira de Energia Eólica que congrega todos os investidores da cadeia produtiva da indústria. Então, esses investidores são desde o fabricante da pá, o fabricante da torre, o indivíduo que faz o investimento no parque eólico, que constrói o parque eólico, o sujeito que faz o parafuso, que faz a barra de ancoragem, as empresas de consultoria ambiental, bancos. Então, a gente representa toda a cadeia. Hoje nós estamos recebendo fortes investimentos das empresas do setor de óleo e gás. A Shell, por exemplo, é nossa associada, a Petrobras é nossa associada, a Total Energy, o Grupo Iberdrola, são empresas grandes, globais, que são sócias da ABEólica. Como é que eu faço? Vamos imaginar que eu tivesse uma fazenda, olha só, eu estou pensando alto aqui, que eu tivesse uma fazenda que fosse até na beira do mar, lá, imagina no Ceará, lá aquelas maravilhas, uma fazenda relativamente grande e tal. Como é que eu posso construir um parque eólico? Você pode sim, porque a primeira coisa que você precisa é ter um bom vento. Ali no Nordeste e no Sul do país, bom vento é o que não falta. É mais importante o vento do que a quantidade de terreno que eu tiver. Porque se você tiver terreno e não tiver vento, não vai adiantar, né? É a mesma coisa de ter uma terra que não é fértil. Entendi. Então ali você tem muito vento. Então se você tiver uma fazenda no Ceará, se você quiser construir, a primeira coisa você vai conferir o Atlas Eólico Brasileiro, que ele é divulgado para todo mundo, para saber se aquele vento lá é bom mesmo. Tem certeza que é no Ceará. Vocês já estão... Aí você olha no Atlas, aí, esse vento é bom. Aí você vai instalar uma torre de medição de vento para confirmar se aquele vento é mesmo bom. Uma vez com essa medição, você vai na Agência Nacional de Energia Elétrica e vai pedir uma autorização para produzir energia eólica. A partir da autorização em mãos, você tem licenciamento ambiental e você tem uma série de questões para construir um projeto, mas aí você já está com um projeto em mãos e aí você pode vender esse projeto em leilões que o Brasil realiza ou então vender para um cara do agronegócio que está querendo fazer agricultura verde ou para alguém que produz commodity, alumínio, cimento, e aí você vai vender aquela energia e aí você vai no banco de financiamento, no Banco do Nordeste, no BNDES, vai conseguir o financiamento e financiar seu projeto. Pode ir no Bradesco também, que é nosso patrocinador aqui, não pode? O Bradesco é nosso parceirão, junto com o BNDES, parceirão. Olha só, Roberto França, olha só aí, eu não sabia nem que vocês estavam financiando também eólica, olha que legal, rapaz.
Ah, eles financiam sim. Que coisa boa. Escuta, é muita notícia boa. Falando em eólica, nós estamos falando em Nordeste, falando em Ceará ali. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Plauto Demetrio. Ô, Plautinho, um beijo pra você aí, viu? Você viu que ó, essa moça aqui entende tudo desse negócio de energia eólica. Vem cá, falando de COP, o que é a eólica? Qual é a sua medida, por que você está aqui, o que acontece aqui, por que você é presença constante aqui no stand do Brasil? Me fala um pouco. Bom, essa já é a 7ª COP que eu participo. Uau. Como eu trabalho com energias renováveis e como eu expliquei no início, 74% das emissões globais são energia. Então, energia é um negócio muito importante na discussão das mudanças climáticas. Então, nós somos convidados, inclusive pela Apex, pela CNI, sempre para apresentar o Brasil nesse processo. Nos últimos 2 anos, a minha presença é mais intensa. Antes eu vinha em 2, 3 painéis. Hoje eu participo de 5, 8, 10. Nessa COP eu participei de 9 painéis, porque eu também sou vice-presidente do Conselho Global de Energia Eólica. Então, nesta COP, nós lançamos uma aliança global de países para investimento em energia eólica no mundo. Então, a gente está aqui justamente porque a solução para o clima, a transição energética, ela vai se passar por uma governança, seja das instituições de governo, mas também do mercado. Se nós, empresas, não estivermos engajadas na questão do clima, não haverá solução. Olha, o Fala Carlão tem sorte demais, né? Vamos falar a verdade, Deus me ajuda muito, viu? Ô, Elber, como é que chama a instituição internacional aí? Conselho Global de Energia Eólica, é o GWEC, Global Wind Energy Council. Nesse aspecto aí, já que você tocou nesse assunto, me dá a oportunidade de perguntar para você, quem que é o campeão mundial da energia eólica? Oh, essa pergunta é muito boa. É a China, mas olha por que essa pergunta é boa. Em 2012, eu recém tinha chegado na associação, o Brasil era o 15º país no mundo. Hoje o Brasil já é a 6ª potência global de energia e já é o 3º maior país no mundo em investimento em energia eólica. O primeiro é a China e o segundo os Estados Unidos. E você sabe que esses países são enormes comparado com o Brasil. Então o Brasil está muito bem posicionado. Agora, a gente saiu de que posição, você falou? 15ª. Em 10 anos a gente pulou 9 posições. Agora deixa eu te perguntar, nesses 10 anos, o vento continuou sendo o mesmo? O que mudou foi a capacidade de investimento, aprendizado, empreendedorismo do Brasil, ou o vento também nos ajudou? Não, o vento é o mesmo e com as mudanças climáticas ele deve mudar só lá para 2080. Uhum. Mas o que aconteceu foi um aumento dos investimentos em energias renováveis. Agora, este aumento, ele precisa seguir a necessidade do Brasil. Não tem sentido você aumentar a produção de energia eólica se o país não está precisando de energia. Então, ele cresce de acordo com o crescimento econômico. Então, na medida que o país cresce, os investimentos vão crescendo cada vez mais. Maravilha. Bom, vocês perceberam, eu percebi o seguinte, que esse período desse avanço total coincide com os 10 anos que ela está à frente, aí 11 anos na frente da eólica. Então, acho que você tem uma parcela vamos dizer assim, de responsabilidade por esse aumento todo. Parabéns, viu? Obrigada. Realmente eu tenho sim. Você me disse que ama o que faz. Eu também. Pois é, por isso que a gente tem essa energia boa aqui, por isso que a gente não precisa nem combinar tanto o que vai falar, porque dá muito certo. Viu? Dá muito certo, a gente adora o que está fazendo. Olha, Elber, obrigado pela sua participação aqui, eu amei a sua participação no nosso programa e dizer para você que eu sou fã de pessoas com essa energia como você, parabéns, e dizer que o Fala Carlão, nosso programa, está sempre à disposição de vocês e toda vez que você tiver uma notícia boa para nos dar, esse programa, aqui o nosso copo, ele está sempre meio cheio, ele nunca está meio vazio e para dizer a verdade, eu sempre falo que o nosso copo aqui está sempre quase transbordando, viu? Você sabe que para mim também não existe copo meio vazio. Não. Copo meio cheio, só né? Copo meio cheio e muitas vezes transbordando de esperança, de boas perspectivas e também nós somos parte disso. Nós temos que fazer acontecer e estamos aqui fazendo. Maravilha.
Ô, gente do céu, essa foi a Elbe Aganon, que é presidente da ABEólica, Associação Brasileira das Indústrias de Energia Eólica. Fala Carlão, mais prateleira de cima, impossível, né, gente? Obrigado pela sua audiência, obrigado por você acompanhar todo o nosso trabalho aqui da COP27. Um forte abraço a todos e a gente se vê no nosso próximo programa.